Fala galera do primeiro ano, vamos corrigir a atividade de educação física. Então, o tema dessa semana é sobre artes marciais. Vocês vão trabalhar dois tipos de artes marciais, que é o jiu-jitsu e a esgrima. Então, a primeira questão, ele está falando do jiu-jitsu, né? Que não há um consenso sobre a sua origem. Uns falam que veio do Japão, outros falam que surgiu da Índia, depois foi para a China e depois para o Japão. E outros vão falar que surgiu na China. A versão mais aceita é que o jiu-jitsu surgiu no Japão, certo? Mas a pergunta fala sobre o jiu-jitsu no Brasil. Quando e quem foi o responsável por trazer o jiu-jitsu ao Brasil? Então, foi trazido ao Brasil em 1915? Verdade. Pelo japonês Kondikoma. Então, tá aqui já o item correto, né? É esse. Resposta. Foi trazido ao Brasil em 1915 pelo japonês Kondikoma. Aonde estava no texto? No material que foi disponibilizado para vocês, que é esse, está aqui, ó. A origem do jiu-jitsu no Brasil não tem desacordo. Chegou em 1915 pelo japonês Ease Maeda Koma, ou, como é conhecido, Konde Koma. Vamos voltar aqui e ver onde estão os erros. Aqui, segundo item, 1920 é um erro. E Charles Miller. Charles Miller foi quem trouxe o futebol ao Brasil. Aqui, erro. Diz que Konde Koma é brasileiro e erro na data. Aqui, a data está correta. Diz que ele é brasileiro, está errado. E o homem também está errado. Charles Miller foi quem trouxe o futebol ao Brasil. E aqui, a data está errada e a japonesa Ryoko Tami. Ryoko Tami, ela é do judô. Uma grande esportista do judô japonês. Ouro em Sydney 2000, ouro em Atenas 2004 e medalhista de bronze em 2008. Então é isso, pessoal. Abraço. Vamos corrigir agora a segunda questão, que também vai falar sobre jiu-jitsu. Os Gracies aprimoraram as técnicas do jiu-jitsu, sendo que a maior diferença para o jiu-jitsu tradicional é o fato de que os japoneses privilegiam as quedas, enquanto a técnica dos Gracies privilegiava as lutas no chão. Atualmente, o jiu-jitsu brasileiro é mais difundido que o original, o japonês, sendo inclusive exportado para o Japão e para todo o resto do mundo. No vídeo sobre os benefícios do jiu-jitsu, marque a opção que contém motivos para praticarmos o jiu-jitsu. Bem, primeiro eu vou falar aqui sobre o jiu-jitsu brasileiro. Provavelmente, na história das lutas, a única luta que teve origem em um país e depois foi para outro país, no caso o Brasil, e esse país, basicamente, ele transformou essa luta. Hoje a gente não fala do jiu-jitsu japonês, a gente fala do jiu-jitsu brasileiro. Por quê? Porque a família Gracie, eles desenvolveram demais a arte de praticar jiu-jitsu. E hoje no mundo, a arte marcial jiu-jitsu é conhecida como Brazilian Jiu-Jitsu, para você ver como eles contribuíram, desenvolveram, aprimoraram esse novo estilo de arte marcial. Vocês tiveram acesso a um vídeo, e nesse vídeo, o atleta, o praticante de jiu-jitsu, ele vai falar sobre, que é esse vídeo aqui, ele vai falar sobre 7 motivos por que vocês devem praticar jiu-jitsu. E vamos ver o que o texto apresentou. Redução do estresse e construção de hábitos saudáveis. O atleta fala sobre isso, que o jiu-jitsu, para ele, reduz o estresse, ajudou ele a construir hábitos saudáveis, ajudou ele a ter uma mudança de hábito na sua vida, porque ele queria se desenvolver na prática do jiu-jitsu.
Reconhecimento do próximo? Com certeza. Jiu-jitsu você faz com um companheiro. Logo, você tem que saber as limitações desse companheiro. Você tem que saber as potencialidades desse companheiro. Você tem que estudar esse companheiro para que você possa superá-lo durante o combate. E também você não o machuque durante o combate. Desenvolvimento e condicionamento físico? Lógico, todas as artes marciais elas promovem desenvolvimento e condicionamento físico. Melhora o seu condicionamento, melhora a sua força, sua resistência, seu sistema cardiovascular, sua flexibilidade, seu equilíbrio, sua coordenação motora, entre outros. Conhecimento próprio também é uma verdade que está apresentada no vídeo. O jiu-jitsu permite você se autoconhecer, se autodescobrir as suas potencialidades. Logo, a resposta correta só pode ser todas as opções apresentadas são verdadeiras. Ok? Abraço, pessoal. Continuando, pessoal. A questão 3 vai trazer uma nova arte marcial, que é a esgrima. A luta. Considerado o esporte mais antigo do Ocidente. Acredita-se que na pré-história, quando o homem utilizava armas para atacar e defender-se de animais, é que se originou a esgrima. Passada a fase da caça e da coleta, houve uma evolução nas armas, o que fez da luta com armas brancas um meio de combate, somente deixada a segundo plano após a emergência das armas de fogo. Na França do século XVII, surgiram as primeiras escolas de esgrima. Aí a pergunta: marca alternativa que contém as mudanças que fizeram a esgrima evoluir como modalidade esportiva. Então, pessoal, a esgrima ela é praticada com armas brancas. Logo, você precisa de equipamentos de segurança. Senão, você vai se cortar, você vai se furar. E nenhum atleta quer isso. Ninguém quer ter um esporte onde a pessoa está se cortando, está se furando. Então, a evolução do esporte foi nesse sentido. Melhorar os equipamentos de segurança. Então, vamos lá. Equipamentos mais leves e menos perigosos, novos equipamentos de segurança e liberação de cortar o corpo. Óbvio que não é essa. A utilização de luvas, máscaras, coletes, perfeito. E arma de fogo? Não, arma de fogo não é uma arma branca. A conversão de que duas pessoas não podem atacar ao mesmo tempo? Ótimo. Isso evita que as duas pessoas se choquem e se furem ao mesmo tempo, se machuquem. A liberação de cortar o corpo do adversário? Óbvio que não, né? A gente já quer prevenir, já quer evitar que isso aconteça. Equipamentos mais leves e menos perigosos? Perfeito. Novos equipamentos de segurança? Perfeito. E a utilização de armas de fogo? Não. A conversão de que duas pessoas não podem atacar ao mesmo tempo? Certo. E o uso de equipamentos de proteção? Perfeito. Então o item correto é esse. A conversão de que duas pessoas não podem atacar ao mesmo tempo e a utilização de equipamentos de proteção, tais como as luvas, máscaras, coletes, etc. Ok? Ficamos por aqui, pessoal. Abraço. Então vamos lá, pessoal. Questão 4 também vai falar sobre a esgrima. Como é uma pergunta bem simples e bem direta, eu vou aproveitar e comentar um pouco sobre a história da esgrima. Como a gente já viu na questão anterior, a esgrima está remota à antiguidade, à pré-história, quando o homem começou a utilizar coisas da natureza, como pau, pedras, para se defender e para caçar. Né? Depois, o homem começou a manusear o metal e ele criou armas. E essas armas são chamadas de armas brancas. É uma faca, é uma espada, é uma foice, é um machado. E ele utilizava essas armas
brancas para diversas coisas, e entre elas, lutar guerras, conquistar novos territórios. E isso foi até por volta de boa parte da Idade Média, até o século XI, século XII, quando o homem começou a dominar a pólvora e criar armas de fogo. No século XVII, século XVIII, as armas de fogo já estavam extremamente desenvolvidas. Então, a utilização de armas brancas como a espada já não era tão importante, tão determinante na vitória ou derrota em um conflito, em uma guerra. Então, esses caras que manuseavam espadas começaram a desafiar uns aos outros. Começou a praticar por esporte. Então, como esporte, realmente, a esgrima vai surgir nesse período do século XVII. E a questão está pedindo para você ver esse vídeo aqui, Rio 2016, que no caso é esse vídeo. Quem assistir esse vídeo, um videozinho curto de 3 minutos, você vai ter uma grande noção do que realmente é a esgrima. E a pergunta é, qual é o objetivo da esgrima? E a resposta é bem clara. Tocar o adversário com a ponta da arma sem ser tocado por ela, é óbvio. Né? Por que não é essa? Cortar o adversário? Não. O seu objetivo não é cortar ninguém. Derrubar o adversário? Também não. Dependendo da arma utilizada, o objetivo do esporte muda? Não. São 3 tipos de arma. E as 3 têm um objetivo básico. Tocar a ponta da arma no adversário sem ser tocado por ela. Ser disputado em equipe? Não. Esgrima é uma atividade individual, um esporte individual. Ok? Então o item certo é esse: tocar o adversário com a ponta da arma sem ser tocado por ela. Abraço, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Para finalizar a quinta questão, oficialmente a pista de esgrima apresenta as seguintes dimensões: 14 metros de comprimento, com recuo de 1,5 a 2 metros, que também são utilizados por 2 metros de largura. As armas utilizadas no duelo são: então, existem 3 tipos de armas utilizadas na prática da esgrima, que são a espada, o sabre e o florete. No texto que foi disponibilizado para vocês, que é esse, tem bem clara a resposta. As armas atualmente utilizadas nos duelos são o florete, a espada e o sabre. E aqui está explicando cada uma dessas armas. As outras respostas, por que estão erradas? Tem faca, faca é arma branca, mas não é utilizada. Faca. E aqui martelo, machado e foice. Todos são armas brancas, mas não fazem parte das disputas de esgrima. Tá ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.